Graça e paz a todos que verão esse vídeo. Esse aqui é o início da série Apocalipse Explicado. Você vai entender todo o livro do Apocalipse, versículo por versículo, nos originais em grego koiné, que é como foi escrito no Novo Testamento, e também o livro do Apocalipse. Então, nós vamos hoje entender o versículo 1 do livro do Apocalipse, que é o início de tudo. Então, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A palavra revelação, em inglês revelation, ela vem do original grego, Apocalipsis. Apocalipsis. Aqui a gente encontra as letras gregas, Alfa, Pi, Ômicron, que tem um som de O aberto e não O fechado, como se fosse ômega, é Ômicron, O aberto. Então, Apocalipsis. Encontramos aqui também essa questão que significa o quê? O desvelar de uma cortina, o desvendar, abrir uma cortina para ver o que tem algo atrás dela. Então é isso que significa, por isso revelação. Apocalipse significa revelação. Por isso foi traduzido revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e por intermédio de seu servo João, tá? Então, vamos fazer a leitura do versículo 1 na íntegra no grego koiné, para compreendermos melhor. Então, Apocalipsis Isu Christu en edokenatu hoteos dixitis dulis atu ategeneste intachi que essemanen apostilas de atu angelo atu todulo atu Ioane. E por que as pronúncias é exatamente assim como eu falei, são assim como eu falei? Porque essas palavras estão em grego koiné. E assim como no português, o grego koiné também existem ditongos. E isso aqui é uma regra básica. Eu já vejo algumas pessoas assim, metidos a teólogos, mas na verdade não são pseudo-teólogos, metidinhos a sabichões, querer dizer que eu, às vezes, eu falo errado o grego, Tem um probleminha aí, cara. Por exemplo, essa palavra aqui, que a gente vai ver aqui, doulis, tá? Você pronuncia-se doulis. Por quê? Porque tem ditongo aqui. Você não fala doulois, não existe doulois. Não existe doulois, tá? Não existe cai. Por quê? Porque aqui é um ditongo. Um alfa com um iota. E qual é a regra gramatical grega quando se tem um ditongo numa pronúncia em grego koiné para se falar? Você vai falar cai? Não, cara. Você, como tem um ditongo, você tem que obedecer à regra gramatical. Quando você encontra aqui, como por exemplo, no grego bíblico clássico, por exemplo, você encontra aqui o ditongo alfa e iota, ou seja, ai, a transliteração é ai, só que o som vai soar como é. Às vezes às vezes i, vai variar um pouco. É uma mistura de e com i. Assim como a letra Y, ela tem um som de u francês com i. Então fica u. E isso em pronúncia grega. O ditongo ei, você não vai falar ei, você vai falar i. O ditongo oi, você não vai falar oi. Você não vai falar doulois. Você vai falar dulis. Por quê? Porque tem um ditongo. E esse ditongo vai trazer um som de i. Então é por isso que aqui, o exemplo. Cai, você não vai falar cai. Você vai falar que. Então quando você vê pessoas metidas a sabichões aí, querer dizer que você fala o grego como está escrito? Não. Você fala o grego como se deve falar o grego. Então, é doulis, não é doulois. Eu já vi imbecis querer dizer que o Rômulo lá comeu a letra, cadê a pronúncia desse ômicron aqui? Ô cabecinha de jirico, aqui não existe som de ômicron porque está ligado com o ditongo
e pela regra gramatical grega koiné, ditongo você tem que falar o som do ditongo, da pronúncia vocálica e não da transliteração. Então é doulis, não é doulois. É geneste e não genestai, porque aqui no final é um tai, é um ditongo. Então isso aqui é básico do básico da pronúncia grega em suas regras gramaticais. E por que aqui se fala dia? Se também tem duas vogais aqui, iota e alfa junto, porque aqui não é ditongo, aqui é uma palavra inteira. E o ditongo você não separa, o ditongo significa que seria junto. Então, essa é a diferença. Então, já lemos no grego koiné, já explicamos essas regrinhas básicas gramaticais que qualquer um é capaz de entender, sendo que explicado da forma correta. É por isso que o grego koiné, às vezes, você vai ver alguma pessoa que realmente entende de grego, não um pseudo metidinho a teólogo querer ensinar para você coisa errada. Quando você vai realmente ver como é que é o grego koiné e a pronúncia, você tem que saber dessas regras básicas. Aqui, por exemplo, temos a palavra theos. Por que se pronuncia theos? Se tem aqui um epsilon e um ômicron juntos. Por que você então vai falar todas as letras? Por causa dessa regrinha aqui, ó. Theos está aqui. É pronunciado theos mesmo. Por quê? Porque o E, o epsilon e o ômicron, né, o som de E e som de O, não são duas vogais separadas. Então, ele faz parte do ditongo evoluído. É outra questão. Então, você não vai falar aqui tos, você não vai falar tes. Não. Aqui é literalmente theos. Então, tem que saber essas coisas antes de querer ensinar para as pessoas coisas erradas, tá? Então, vamos entender, hoje você vai passar aqui por um estudo aprofundado do Apocalipse, você vai entender o Apocalipse, calma, eu só estou aqui pincelando de uma forma mais profunda, calma. Nós vamos explicar aqui de uma forma no português para você entender passo a passo. Fica tranquilo, tá? Você vai entender todo o livro do Apocalipse, que é extremamente importante, afinal, estamos já nesse período apocalíptico, somos a geração que vai presenciar a volta do Messias, somos a geração que vai presenciar a manifestação do anticristo, somos a geração do tempo do fim. Então é extremamente importante que você preste muita atenção e aprenda. E hoje você vai entender então tudo o que está escrito no Apocalipse, nessa playlist inteira, não nesse vídeo sozinho. Você vai ter que ver a playlist inteira, esse aqui é apenas o primeiro vídeo, mas você vai entender. Eu vou explicar todo o livro do Apocalipse. Tá? Que, diga-se de passagem, é o livro mais difícil da Bíblia inteira de se explicar e de se entender. Mas calma, eu estou aqui para isso, para você entender. Então vamos lá, já peço de antemão o seu joinha, seu like, o seu compartilhamento, ajude esse canal aqui a atingir mais pessoas com essas verdades, porque o mundo perece por falta de conhecimento. E conhecimento bíblico, espiritual, é o que eu vou transmitir para você aqui, hoje e em toda essa série do Apocalipse, que eu estou só começando, beleza? Vamos lá então, já lemos ali, agora a gente vai entrar no aspecto primeiro, histórico e de autoria. Isso é muito importante. Muitos falsos mestres hoje, falsos pregadores, falsos teólogos, disseminam a desinformação de que o Apocalipse é pseudepígrafe, que não foi João o autor não, e que não é uma revelação vinda do Messias ou do Credor ou do próprio céu a João na terra. Sério? Falso mestre. Então vamos lá. Primeiro, autoria identificada. Apóstolo João, Apocalipse 1, verso 1. E os pais da igreja. Lemos no primeiro versículo, Apocalipse, Iesu Christu, en educator theos, ou seja, não vou repetir tudo aqui, né? Quem quiser ver de novo a pronúncia em grego é só voltar ao vídeo, afinal o vídeo é para isso, para você poder ver várias vezes.
E está aqui, ó, a revelação do Messias. Ah, não é revelação do Messias, não? Então, são negadores das Escrituras. Falsos profetas, falsos mestres, negando o que está escrito. Revelação do Messias, que Deus lhe deu, que o Pai lhe deu a ele, para passar os seus servos, e notificou o seu servo João. E depois você vê aqui, ó, o qual atestou a palavra de tudo o que viu. Redundância aqui na autoria identificada. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. João aqui escrevendo as cartas para as igrejas. E ainda tem falso profeta dizendo que não é, a autoria não é de João, não. Então, assim, essas pessoas negam que João recebeu a revelação. E mesmo que alguns digam, mas João era iletrado e é um vocabulário diferente das outras cartas de João e tal. Tá, mas e daí, cara? E se João recebeu a revelação e mandou alguém escrever diretamente? Dá na mesma, cara. É ele dizendo, escreve aí, ó, João, as 7 igrejas, pronto, acabou. Logicamente, alguma pequena forma de escrita levemente diferenciada pode ser normal. E isso não tira o aspecto de ser inspirado, divinamente inspirado pelo Criador. Em nenhuma parte. Em nenhuma parte. Afinal, Lucas, o Evangelho Sinóptico de Lucas, Lucas não foi chamado para ser apóstolo, não foi chamado para ser nada. Foi lá, fez um trabalho histórico, foi indo em cada pessoa e escreveu tudo. Escreveu tudo. E está lá, considerado como inspirado no cânon. Fechou o cânon, inspirado. Acabou. Ponto final. Então, cara, esses papos furados desses falsos mestres caem por terra. Além de tudo isso, também tem aqueles que dizem que não. Baseado em Gálatas 1, Paulo falou, se vinha até mesmo nós ou um anjo do céu trazendo outro evangelho, considero a revelação do evangelho, considero anátema, amaldiçoado. Então o Apocalipse veio depois, porque foi datado em aproximadamente 95 a 96 depois do Messias. E Gálatas foi escrito antes, então como o Apocalipse veio depois, Apocalipse é falso. Mentira! Por quê? Porque o livro do Apocalipse corrobora exatamente com o Evangelho, com Daniel, com Ezequiel, com Isaías, e até mesmo com partes das cartas do próprio Paulo. Então, se ele corrobora, não é uma revelação amaldiçoada só porque veio depois, porque ela corrobora. Então isso os caras rejeitam, tudo para rejeitar o livro do Apocalipse, porque são filhos do diabo, falsos mestres. Quem rejeita o livro do Apocalipse como inspirado, que traz sim revelações proféticas acerca do tempo do fim, também é um falso mestre, filho do diabo, enganador, manipulador e negador das Escrituras. Ponto. A autoria é identificada, inclusive também pelos pais da igreja. Segundo, a aceitação histórica precoce. O livro é citado como escritura por Justino Mártir, Irineu, Hipólito no II século, muito antes de qualquer concílio. Logo, se já era citado e aceitado antes de qualquer concílio, também tem prova eficaz, verídica e concreta que sim, é verídico, é inspirado, foi aceito. E só para você ter ideia, Justino Mártir, nascido em Siquém, na Palestina, no século II, foi um dos principais apologistas cristãos da antiguidade. Ele era um apologeta. Verdadeiro apologeta. Ao contrário de hoje, que existem muitos falsos apologetas, metidinhos a teólogos da Shopee, que só sabem desinformar você a respeito das próprias escrituras que eles dizem defender ao dizer que são apócrifas.
Apologeta é o escambau. Você é apologeta, de fato, quando você está com a verdade. Quando você é um disseminador de heresia, blasfêmia, mentira e nega texto e nega livro, você não passa de um falso cristão e de um falso mestre, filho do diabo. Dedicou sua vida à busca pela verdade filosófica antes de converter-se ao cristianismo. Seu legado está nas obras que defendem a fé cristã. Foi martirizado, ou seja, martirizado é um termo bonitinho para dizer que foi assassinado, né? Em Roma, em 165 depois, né, do Messias. Condenado por... Olha por que ele foi condenado. Olha por que ele foi assassinado. Foi condenado por professar publicamente sua fé cristã. Sua morte reflete sua fidelidade inabalável ao Evangelho, tornando-o símbolo de coragem e fé. Ele sim era um verdadeiro apologeta. Aquele que, por defender a verdade, foi assassinado. Só para você ter ideia das pessoas que já tinham aceitado como inspirado o livro do Apocalipse. Antes mesmo de qualquer concílio. Tá? Terceira evidência histórica. Ele tem uma teologia coerente com o Antigo e o Novo Testamento. O livro do Apocalipse, ele é totalmente coerente com o Antigo e o Novo Testamento. O Messias, evidências, o Messias é apresentado como Cordeiro, Salvador, Redentor e não como uma figura gnóstica ou esotérica. Sim, acredite se quiser. Existem hoje falsos mestres, filhos do diabo, em tudo que é tipo de lugar, dizendo que o Apocalipse bebe de fontes gnósticas. Sério? Para um livro beber de fontes gnósticas, ele não pode ter referência nem ter coerência com o Antigo Testamento e o Novo Testamento e nem apresentar o Messias como Salvador, Redentor, o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo como propiciação pelos pecados da Igreja. Ele teria que trazer como figura gnóstica esotérica, coisa que o Apocalipse não traz. Quarto, está no cânon até hoje. Se está no cânon, é porque foi aceito e aprovado, totalmente e divinamente inspirado. Este é o livro do Apocalipse. E quem nega esses fatos claros é porque está em trevas. Cegos guiando cegos. Ambos cairão num buraco, num abismo, e não poderão escapar. Dados históricos do livro do Apocalipse. Então é um texto, basicamente, cristão, canônico, no final do século I, tá? Escrito aproximadamente entre 95 a 96 depois do Messias, atribuído a João, que estava exilado em Patmos, isso está em Apocalipse 1:9, escrito em grego koiné, profundamente enraizado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, como nós vamos ver aqui em toda a série. Bases referenciais, Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias, Joel, Êxodo, Salmo, todas essas referências estão no livro do Apocalipse. E você vai ver. Então, as pessoas que dizem que não, Apocalipse bebe de fonte gnóstica, Enoque, Esdras, Baruque, não sei mais o que. Sério? Todas as referências do Apocalipse estão baseadas na Taná e na Nova Aliança. E, obviamente, na revelação divina, porque, sim, o Apocalipse é um livro diferente de todos os outros. Isso não significa que ele não é inspirado, ou que ele é uma mentira, ou que ele, inclusive, bebe de fontes gnósticas. Quem fala que Apocalipse bebe de fonte gnóstica é um imbecil. Um imbecil que não tem nada para fazer. Ele tem que inventar mentiras. D.K. Beale disse: o Apocalipse contém mais alusões ao Antigo Testamento do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Para você ter ideia. São mais de 500. Ele disse isso há muito tempo atrás. Então, nós temos muitas referências que o Apocalipse tem base nas Escrituras e não em fontes gnósticas. Mais dados, como por exemplo aqui. Depois nós vamos pincelar isso aqui quando a gente chegar lá em outros capítulos do Apocalipse. Em Daniel 7:9, temos aqui uma referência nessa passagem da Bíblia, Daniel, profeta Daniel.
de descrições de algumas coisas aqui. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, um céu de dias é o Criador, se assentou, seu vestido era branco como a neve, cabelo como da sua cabeça como lã puríssima, seu trono era um chama de fogo, rodas ardente. Referência em Apocalipse 1, 12 até o 16. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém com aparência humana. Era o Messias aqui. Estava vestido de uma túnica comprida até os pés, cingido de um cinto de ouro em torno do peito. Sua cabeça, seus cabelos eram brancos, como a brancura. Olha, as mesmas referências, cara. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze incandescente. Ou seja, semelhanças, bases. Você está vendo base gnóstica aqui? Você está vendo fonte gnóstica aqui? Não, base nas escrituras. Então o Apocalipse, ele tem base nas escrituras e na revelação divina. Também mais base aqui em Ezequiel 1, 4 a 7. Extremamente semelhança aqui nesse versículo aqui, ó. E esta era a sua aparência, tinha uma semelhança de homem, cada um tinha 4. Tá. Aqui, referências não gnósticas, e sim escriturísticas. E em Daniel também, capítulo 10, versos 5 a 6, também temos semelhança com Apocalipse 1, aqui em Daniel 10. Então, as fontes do Apocalipse, em forma nenhuma são gnósticas, e muito menos amaldiçoado, como algumas pessoas querem dizer, com base em Gálatas 1. Apocalipse 11, 4, mais referências. Estas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Em Zacarias 4 vai trazer, e me perguntou, que vês? Respondi, óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos, que se unem às lâmpadas que estão em cima dele, e junto a ele há 2 oliveiras. Olha as referências, Apocalipse com Zacarias. É fonte gnóstica, Zacarias? Apocalipse 13 vai falar da besta, do dragão, e das características dos reinos. E vi que a besta era semelhante ao leopardo, com pés de urso, sua boca como de leão. Em Daniel 7 vai trazer 4 animais grandes, diferentes, um dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia, enquanto o outro olhava, foram arrancadas as asas, foi levado de pé. Ou seja, referências a animais. Mesma referência Daniel com Apocalipse. É gnóstico o Daniel? Então quem diz que Apocalipse bebe de fonte gnóstica tem que dizer que Daniel também é gnóstico. Ou seja, falsos mestres, falsos profetas. Apocalipse 19, 11, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele se chama-se fiel e verdadeiro, e julga com pelejo de... Base, Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude de sua força, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Referências. Isaías é agnóstico? Então, interessante que esses falsos mestres, eles só querem pegar de uma forma burra, mas lá no Enoque fala alguma coisa lá sobre coisa que está lá no Apocalipse. Tá, e por isso o Apocalipse usa como base Enoque? Ou seria uma revelação direta do Messias a João para escrever o Apocalipse? Então são pessoas desonestas, são falsos mestres que apenas querem distorcer as escrituras para negar as profecias do fim dos tempos. Literais filhos do diabo. Mais provas. Isaías 65, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Mesma coisa. Isaías é fonte gnóstica? Para você dizer que Apocalipse é fonte gnóstica? Não. Então, o Apocalipse, ele tem muitas referências nas Escrituras. Logo, a composição do Apocalipse, como alguns dizem aí, que é baseada em obras apócrifas judaicas. Apócrifas. Não tem nada de apócrifo, não. Isso é inválido. Essa conclusão é inválida. É apócrifo judaico, é gnóstico. Não, nada a ver com isso. Por quê? Parte de um percentual inventado. Eles confundem gênero literário com fonte textual. Gênero literário não é fonte textual. Ignoram o peso esmagador do Antigo Testamento, que tem muito mais amparo. Tá? Então, só para trazer aqui para você essas questões. Agora, calma, nós só estamos começando esse vídeo, esse estudo. Tá?
Então o Apocalipse significa revelação. Revelação do Messias, que o Criador deu ao Messias para passar aos seus servos, notificou ao seu servo João. Como eu trouxe, inclusive, aqui, ó, só uma ilustração, né? Foi o Messias que deu essa revelação a João. Então todos aqueles que negam, tá? E eu já ouvi essa atrocidade, essa barbaridade, essa blasfêmia, essa heresia, eu já ouvi ditos teólogos da Shopee que se dizem cristãos, que se dizem que falam a verdade, que dizem que refutam as pessoas, não refutam nada, se autorrefutam, são um bando de imbecis hereges. Já ouvi dizerem a atrocidade assim, ó, não, se você acha que o Apocalipse é uma revelação que foi dada, que foi trazida, não, o Apocalipse bebe de fontes gnósticas. Essas pessoas são literais filhos do diabo e são burros ainda, hein? Eu achava que Satanás era mais esperto, cara. Eu achava que Satanás era mais inteligente. Mas não. Então, eu acho interessante, com todas essas provas, as pessoas ainda negarem de forma desonesta que o Apocalipse seria uma revelação. E é a revelação do próprio Messias, o próprio texto inspirado, aceito no cânon, está dizendo. E os caras negam. Então, quem segue falso mestre, literalmente, são cegos guiando cegos rumo ao abismo, tá? Estão completamente perdidos. Então, essa imagem aqui é só para ilustrar que sim, foi o Messias que trouxe a revelação a João. E é por isso que você vê então aqui, já desde o verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Compreendeu agora esse versículo? Então, eu apenas tratei nesse vídeo o aspecto histórico. Nós vamos entrar na exegese no próximo vídeo. Nós vamos entender cada palavrinha e um conceito muito importante aqui. Deus deu a revelação para o Messias. Revelação de Jesus Cristo, sim. Que Deus lhe deu. O Pai deu a revelação ao Messias. E você vai entender o porquê que o Pai teve que dar a revelação ao Messias no próximo vídeo. Essa revelação não veio do próprio Messias. Está aqui o próprio texto dizendo. O Pai deu essa revelação ao Messias. E tem uma grande revelação aqui por trás dessa revelação. Tá? Um grande entendimento aqui. E nós vamos ver no próximo vídeo. Então, o aspecto histórico foi explicado. Tá? Eu pretendo fazer aqui vídeos de no máximo agora 30 minutos. O seu cérebro só é capaz de entender 30 minutos sem interrupção. Hoje em dia, já é difícil uma pessoa ficar 1 minuto num vídeo. Esse vídeo aqui é para quem realmente vai querer aprender. E mesmo assim eu vou limitá-los a 30 minutos por vídeo. Então vai ser a maior série que eu já fiz aqui no canal. Então preste muita atenção, já deixa o like, já compartilha, ative notificações aí, o sininho para não perder nenhum vídeo, porque é muito estudo mesmo que eu vou trazer aqui sobre o Apocalipse, tá? Você vai aprender tudo sobre o Apocalipse, tudo. Tudo você vai aprender sobre o Apocalipse, tá? Então, a parte exegética vamos abordar no próximo vídeo, beleza? Não perca, compartilhe, envie para amigos, avise as pessoas que nós estamos começando aqui uma série completa sobre o Apocalipse, que é de extrema importância para as pessoas poderem entender essas profecias finais. Estamos na última geração. Beleza? O próximo vídeo, então, nós vamos entrar na parte exegética. Grego koiné, verbo,
e um conceito que está aqui dentro. Muito importante. Então não perca. Estudo aprofundado, mas explicado. Eu vou fazer você entender o Apocalipse de uma forma simplificada. Eu vou trazer nos originais, mas você vai entender tudo bonitinho traduzido para o português. Beleza? Papel e caneta na mão, vai anotando tudo, espero que você já tenha anotado. Porque esses vídeos aqui, todo mundo sabe, cara, não vai ficar para sempre na internet. Tudo que você puder anotar, gravar em papel e caneta, melhor. Aí você vai literalmente ampliar seus entendimentos sobre o Apocalipse também, tá? Abraço, até a próxima. Vai ter links, eu acho que importantes aqui no primeiro comentário fixado no topo, meu Telegram e talvez o link para a playlist completa também. Que Deus abençoe.